Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso @pod.redms. Eu sou Alex Figueiredo MS, claro, na nossa nave-mãe, @MediaMax, sempre trazendo para vocês esses talentos nacionais, regionais, em todas as áreas, é na cultura, é na economia, é no esporte, é no lazer, onde você se permitir ser feliz, cada vez mais feliz. E hoje, claro, eu trouxe aqui um cara que girou o drive, que instalou, girou a chave, fez tudo de bom, ele vai conversar amanhã com o Paulo Marçal. É Pablo Marçal, né, bicho? Pablo Marçal. Pablo Marçal, bicho. Olha só, estou falando aqui com o nosso querido Jorge Pereira e com uma girada de chave chamada hierarquia comercial. De onde que caiu essa ideia? Na verdade, assim, você é representante comercial, como é que essa história, lá no comecinho, até você chegar nesse ponto dessa girada de chave, meu querido? Vamos lá. Você é de Mato Grosso, né? Eu sou cuiabano, né? Olha que legal. Mas hoje eu me considero um sul-mato-grossense, um campograndense nato, 3 filhos nascidos em Campo Grande. Ai, que benção. Então, uma família maravilhosa. E a nossa ideia do Hierarquia Comercial partiu do princípio que a gente iniciou a nossa trajetória profissional como um promotor de venda de supermercado. Caramba, cara. Olha então, na época lá em Cuiabá, de 93 a 98, nós gastávamos ali uma cartela de passe por semana, em torno dos 80 passes, porque não tinha integração, né? Você tá brincando? Ia de um ponto para outro, é um passe. Então, a gente foi basicamente ao longo de 93 até o momento treinado por indústrias, né? Uhum. Como representante comercial sempre foi a minha principal bandeira, né? E esses treinamentos são sempre emblemáticos, porque uma indústria, quando treina um representante comercial, ela treina como se fosse um soldado para a tropa. Sim. Então você é treinado para conquistar território, conquistar mercado, né? E com essa visão de conquista de mercado, a gente conseguiu alguns cases de sucesso aqui dentro do estado de Mato Grosso do Sul, já iniciando pelo Mato Grosso, né? Que legal, que através do nosso pai lá, representante comercial da BIC, desde 1984. Eita, trem! Construiu um legado violento, passando a empresa para nós, para o meu irmão, para minha irmã, que estão no Mato Grosso. Hoje é o dia que encerra a nossa carreira com BIC, né? E eu tenho certeza que esses 40 anos foi um legado maravilhoso com a indústria, que nós conseguimos bater recordes mundiais de participação de mercado em aparelho de barbear. Olha aí, cara, que então, fantástico. É uma conquista, a gente... Chega a dar um carinho, né? Ver aquela linha do tempo. A linha do tempo passa, todo o aprendizado que a gente teve desde criança com a companhia, né? E foi muito bonito a nossa saída agora lá, todo mundo gostou muito de todo o trabalho que a gente desenvolveu para a companhia, né? Então, Hierarquia Comercial vem com treinamento de estratégia de mercado, né? O que significa isso? Enxergar primeiro o mercado, seria isso? Porque a gente estava conversando até em off, por exemplo, você teve um insight. Nesse seu momento de você trabalhar, de fazer toda essa construção desse seu legado, você começou a perceber que o mercado ele responde em várias formas e com uma mensagem muito clara, né? Sim. E qual que é essa mensagem? Que é justamente isso que você começou a organizar como hierarquia. Eu fiquei fascinado na ideia. A ideia é a gente entender o seguinte: a gente sempre honra o passado, cria o presente para inventar o futuro. Então, acho que a ideia, quando o Brasil foi descoberto, comércio sempre foi livre. Sempre foi concorrência, né? Então, desde sempre, o nosso comércio sempre foi elevado pelo mercado de capital, pelos bancos, né? E por toda a construção. Nunca pela competência, sempre pelo maior mercado de capital, dominando esse comércio. Entendi. Então, a ideia agora, com a globalização que a gente vem acontecendo aí ao longo desses últimos anos, a gente tem visto que o nosso mercado interno está cada vez mais encolhido. E o varejista vem diminuindo drasticamente. Quando a gente analisa o número nacional e o PIB nacional, a gente vê que dos 22 milhões de CNPJs do Brasil, de todos os segmentos, você tem 2,6% desse CNPJ que detém 73% do PIB. Eita,
É aí que então é o lance da bendita desigualdade comercial? É, desigualdade de distribuição de renda e desigualdade social também. Sim. Porque a desigualdade, a hierarquia comercial vem justamente contrapor essa situação de falar como é que a gente vai distribuir renda no país. Olha que Como é que a gente vai diminuir a desigualdade social? É só dando dinheiro? E em Mato É Grosso só do Sul, distribuindo. e em Mato Grosso do Sul é a mesma situação ou aqui é mais grave ainda? Aqui é mais grave o problema. Você tá brincando. Aqui é mais grave, porque o estado de Mato Grosso do Sul, quando a gente entende que o produto acabado, o imposto base dele chama-se ICMS. Uhum. O ICMS é a base da cadeia do Brasil. Fato. Com todos os estados, a base entre 78% a 82%, variando de estado para estado, a base da arrecadação ou a base do pagamento da máquina pública é através do ICMS. Ótimo. Então é produto acabado. Uhum. Quando você fala de matéria-prima, olha, Mato Grosso do Sul é agro. Não. O agro é exportador. Gera riqueza, gera renda, mas não gera o ICMS. Entendi. Porque quando você exporta, você zera os impostos. Uhum. Para você ser competitivo lá fora. Uhum. Certo? Então, a gente entendendo essa competitividade e fazendo um estudo um pouco mais profundo no nosso comércio de Mato Grosso do Sul, a gente vai entender que 3 segmentos detêm hoje quase 80% da arrecadação do Estado. Caramba, velho. Então, quais são os segmentos? São combustíveis, Combustível. atacado distribuidor de armazenagem e varejistas. Quando eu falo de armazenagem, por quê? Porque quando todo mundo pensa em atacado, todo mundo pensa com Forte, no Comper, Exatamente. É a primeira imagem que vem da cabeça. no atacadão, no açaí, No não. açaí da vida. Não, eles são varejistas, são venda B2C, Uhum. né? Que é venda de CPF. Empresa consumidor. Isso, CNPJ para CPF. Uhum. Então, quando você entende o setor de armazenagem, e a gente foi nascido e criado no Mato Grosso, hoje você tem lá no Mato Grosso em torno de... só no setor de alimento e perfumaria Uhum. e bazar ali, você tem em torno hoje de 17 distribuidores, faturando em torno de 350 milhões de reais mês. Olha aí. Tá? E quando você vem para o MS, que foi o que a gente vem tentando construir ao longo do tempo, nesse mesmo segmento você fala em 8 distribuidores faturando 90 ou 95 milhões mês. Só nesse gap você tem aí 250 milhões de faturamento que os estados que são muito mais exportadores do que importadores, Uhum. por causa dos incentivos fiscais, Sim. então você pega Minas, Goiás, São Paulo, Paraná, até mesmo Santa Catarina, Mato Grosso, muito mais exportador que Mato Grosso do Sul. Quando você fala de exportação, você está falando de produto acabado, não estou falando de matéria-prima, Entendi. né? Então, quando você começa a entender, começa a montar os números, você fala assim, gente, a fuga de lucro que nós temos desse estado é bilionária, porque nós não temos maiores empresários aqui. Eu assistia muito a televisão na época da década de 90. Sim. E eu via lá, o jornal falava assim, não, porque o país teve superávit, ele mais exportou do que importou. Ou não, o país está com déficit, a balança comercial. E a gente analisando essa balança comercial do MS sobre o produto acabado, nós temos um déficit gravíssimo no segmento atacadista distribuidor, tá? Então quer dizer, por exemplo, na visão de quem está observando o que a gente está conversando, por exemplo, esse celular é um produto acabado, está pronto. Ele não gera ICMS, né? A não ser que eu tenha no processo aqui um distribuidor aqui no meu estado que não, pegue... ele gera ICMS. Ele gera ICMS. Gera quando vem do estado de lá para cá e cai dentro de uma operadora de telefone. Mas não daqui para lá, né? Pagou, levou. Não, né? Pagou, ficou no estado, né? O Entendi. ICMS, por exemplo, se esse celular vier de São Paulo, ele veio de São Paulo, cruzou para o MS. Recolhe lá. Recolhe no estado de MS. Não, no estado de MS. O estado de recolhe MS aqui. recebeu o ICMS que veio na nota de celular. Entendi. Entendeu? Então o estado está arrecadando. Nosso estado está maravilhoso, está bem administrado. Ele vem crescendo fortemente aí nos últimos anos, de 2018 até 2023. Você tem um dobrar da arrecadação do ICMS. Desse ICMS, enfim, desse produto acabado aqui. Agora, Desse produto acabado. a minha dúvida é justamente o seguinte: aonde é que tem esse gap gigante que você acabou de falar? Porque, por exemplo, a indústria e o consumidor final
esse mercado aqui, por que tá tendo esse gap tão grande? É porque tá fazendo essa conexão direta ou porque não tem uma distribuição melhor entre as entidades? Por exemplo, B2C e B2B, certo? O grande distribuidor, ele chega em você, que é um produto, é um varejista, passa pra gente. Aí a minha pergunta é, cara, onde é que tá esse vazio? Por que não gera tanto mais renda aqui para Mato Grosso do Sul? Vamos lá. Imagina, eu vou fazer uma conta rasa com você aqui. Que você vai entender exatamente o que nós estamos falando. Imagina que o Estado, o setor atacadista, ele arrecadou 5 bilhões de reais só com o setor arrecadista. Atacadista distribuidor de armazenagem. Ótimo. Então, o ano passado, ele finalizou o ano com 22 bi de arrecadação. Né? E esse ano está com um crescimento bem legal. Então, o Estado, ele vem crescendo avassaladoramente. Porém, o comércio, eu quero te mostrar só o gap do setor atacadista distribuidor. 5 bilhões, certo? Certo. Se a gente afirmar que 70% desses 5 bilhões são armazenados em Minas, Goiás, São Paulo e Paraná, e a mercadoria só vem, paga o ICMS normal e vai embora, somente o setor que pagou 5 bilhões de ICMS, certo? Porque essa é a conta exata do ICMS recolhido ano passado no setor. Entendi. Tá? Você pega vezes 70%, 3,5 bi mais ou menos. 3,5 bi de produtos armazenados fora que foram vendidos aqui dentro. Entendi. Tá? E aí vamos fazer uma conta rasa. Se cada produto acabado sobre qualquer aquele que existe na sua casa e na sua vida, que entrou dentro do Estado, ele significou 10% de imposto, 10%. A gente sabe que a média tributária é 20%, mas eu vou fazer a conta com 10%, para não ficar um número muito exacerbado. Para não doer tanto. Para não doer tanto. Doer menos. Doer menos. Se você pegar vezes 10, você pode afirmar que esse setor atacadista rodou num ano, dentro do Mato Grosso do Sul, 35 bilhões de reais. Caraca, mano. Aí você imagina o seguinte, se nós tivéssemos pelo menos metade disso, nós teríamos 65% de participação sul-mato-grossense com mercadoria armazenada aqui dentro. Nós estamos falando de colocar a mercadoria aqui dentro para gerar emprego, IPVA, IPTU, todas as taxas arrecadatórias, toda a cadeia de serviço que envolve a mercadoria acabada, o ICMS, porque uma coisa puxa a outra. Se você tem dentro do Estado 17,5 bi, entenda, eu não quero tirar o mérito dos outros. Mérito mas dos outros. Produzir uma atração que seja feita a partir daqui. Só um setor. Caraca. Nós colocamos 17 bilhões de produto armazenado aqui dentro. Imagina isso. 17 bilhões, você imagina quantos galpões, quanto de mercadoria não estaria dentro da cidade de Campo Grande ou até mesmo no interior do Mato Grosso do Sul. Emprego e renda também, né? Diretamente. Emprego, renda, ia faltar gente. Caramba. Nós não teríamos tanta gente para tanto emprego. E existe uma estratégia que é possível construir dessa forma? Porque, por exemplo, nós estamos vendo a dor, né? A dor. Nós estamos vendo essa dor. É tipo assim, é o cara que ganha, sei lá, é aquela brincadeira. Você, por exemplo, ganhou uma herança, a herança é de 2 milhões de reais, você tá feliz. Mas você vai ver que o outro tá ganhando a mesma herança sua, só que é 10 milhões. Sim. A sensação que dá, tudo bem, tô ganhando meus 2, mas a sensação que dá é que eu tô perdendo 8. Exato. E não estou crescendo o olho no outro, mas assim, às vezes ter uma ferramenta nesse sentido que traz para eu poder equilibrar melhor isso é fundamental, né? Aí que vem então esse conceito da hierarquia. De que forma que isso você pensou nesse sentido aí? De que forma que você acredita que isso pode trazer de volta ou então melhorar esse equilíbrio fiscal, esse equilíbrio comercial? Eu acho que a primeira intuito do hierarquia é mostrar para a população que nós estamos do governo. Aí. A população é que governa. A população é que emprega, certo? Tá todo mundo pedindo voto agora para a população empregar. É verdade. Então, se somos nós que governamos e nós temos na mão hoje o poder do conhecimento, nós podemos compartilhar conhecimento com as pessoas e fazer com que as pessoas entendam. Imagina uma conta rasa. Um comércio qualquer que fature 1 milhão por mês. Certo. 1 milhão. Um comercinho de bairro já fatura, bem elaborado, fatura 1 milhão por mês. Chega a faturar assim.
1 milhão por mês. Se ele comprar 70% fora, ele está falando de 700 mil reais. Qual a margem? Qual a margem que esse atacado usou aqui? Vamos colocar uma margem bruta de uns 40%, 50%? Vamos colocar 50%? Sim. Nós estamos falando que do dinheiro que ele pagou, 350 mil poderia ter ficado no bairro dele, poderia ter ficado na cidade dele, poderia ficar no bairro. Um CNPJ poderia ter largado 350 mil, quantos empregos ele geraria? Aí esses dias eu conversei com um cliente da nossa distribuidora, o cliente virou e falou assim, pô, Jorge, seu preço tá caro, eu vou pegar a mercadoria ali em outro lugar. Eu falei, não, tudo bem. É um direito seu. É um direito seu. O mercado tá nesse É um direito sentido. seu, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos mil habitantes tem seu bairro? 140 mil. Vamos fazer uma conta? Se 100 mil habitantes do seu bairro, você com o ideal e com o conceito de bairro que você tem, se 100 mil habitantes gastassem 100 reais dentro do seu bairro, dentro do seu comércio. Não, mas aí eu já teria aberto diversas lojas. Eu falei, pois é. E aí eu que estou aqui investindo, tenho uma malha tributária muito maior daquele que está lá fora, certo? Que você precisa entender isso. Estou gerando emprego, estou empreendendo num estado que eu sei que a oportunidade é gigante de crescimento. Cumprindo todas as regras sanitárias, trabalhista, todo esse processo. Todas as regras, e você está olhando para o preço. Tudo bem, é um direito seu, você tem o direito de governar a sua vida, certo? Vamos lá, devolve a mercadoria, devolve e vamos em frente. Aí o cara ficou com a pulga atrás da orelha e tal, vê para me dar um desconto então, vai. E aí acabou que no outro pedido que a gente fez, ele devolveu a mercadoria, não voltou atrás, e logo em seguida ele pensou e já começou a comprar com a gente de novo, tal, e a gente teve que conceder um desconto um pouco maior para ele voltar. Mas entenda assim, ó, um primeiro passo é esse conceito que a gente precisa divulgar para a população, que a renda está nas nossas mãos. Não adianta eu faturar R$1 milhão por mês e eu ganhei lá meus 100 mil reais e eu vou pegar 10 mil reais da minha venda e vou doar. Entendi. Não adianta só fazer isso. Se os meus R$1 milhão que eu faturei e os 100 mil reais que eu ganhei, eu não absolvo, eu não irrigo o meu próprio ecossistema. Entendi. O meu próprio bairro, né? A minha própria cidade e o meu próprio estado. Então, acho que é... Você acaba desertificando tudo que está aqui. Exatamente. Vai sugando daqui, chega uma hora que vai colapsar. Exatamente. Né? E às vezes a gente... Você que está aí, às vezes você não está entendendo o que a gente está conversando, mas é o seguinte, sabe aquela venda que está aí perto do seu bairro? Pois é, ele compra de alguém. Esse alguém não está, às vezes, rendendo o suficiente para abastecer novamente o mercado. Então vai chegar uma hora que esse mercado que está aí não vai existir mais, porque ele não vai ter capacidade de comprar. Exatamente. Né? E se ele não vai ter capacidade de comprar, você também vai ter que se deslocar para um lugar mais distante ou buscar um novo mercado. E aí esse mercado vai ficar monopolizado. E vai chegar uma hora que você vai ficar refém só desse mercado. Né? E aí, às vezes, e como é que a gente faz para organizar esse ecossistema? Como é que você imaginou esse processo? Olha, esse processo ele parte do princípio de que, a partir do momento que a nossa população entende, e os nossos governantes também, nós estamos aí para entrar numa eleição, mas que o pessoal entenda o nível comercial que nós estamos, que eu acho que a ideia é essa, todo o estudo que a gente fez aí é justamente para criar um alerta em todos aqueles que querem governar a cidade e até mesmo aí o estado, é justamente mostrar que o estado do Mato Grosso do Sul, pelo posicionamento que ele tem, pela bioceânica que está sendo construída... Pelas vocações naturais que a gente tem. Pelas vocações naturais, a gente vê aqui as empresas de celulose sendo instaladas aqui dentro, né? O estado ele pode ser pioneiro dentro do nossos 27 estados da federação em criar uma regulamentação. Jorge, como assim regulamentação? Falei, pois é, até isso aí nós já desenvolvemos uma estratégia, mas isso precisa ser discutida entre cadeias. Entendi. Porque quando a gente fala de produto acabado, a gente fala de tudo. Então você tem muitos segmentos comerciais que precisam ser estudados e precisam ser discutidos com as associações, com os grandes empresários, com as grandes situações, para que a gente não deixe o principal mercado de capital matar a principal fonte de renda dos empregos sul-mato-grossenses. Entenda o seguinte, mais uma informação legal brasileira.
97% das empresas ou do CNPJ brasileiro detém 80% dos empregos dos CLTs, está em 97% das empresas. Caramba. Que são o quê? Micro, pequenas e médias empresas. Olha isso. Então, você imagina que 2,6% emprega 20%. Podem pesquisar onde vocês quiserem, que vocês vão encontrar os números que eu estou dizendo. Caramba. Então, se 2,6% com aumento de tecnologia, a tendência é diminuir os empregos. O cara está otimizando o negócio dele, tá certo. Quando você otimiza e automatiza o seu negócio, você vai eliminando despesa, certo? Sim. Então, esse pequeno varejo precisa ser irrigado. Porque senão, com todo o cenário que nós estamos construindo aqui, a nossa tendência de aumento de desemprego é muito forte, é muito grande. Porque, por exemplo, um mercado segmentado exclusivo para a internet, ele facilita o meu consumo, eu como consumidor. Mas aí eu acabo não irrigando esse ecossistema comercial que você está falando. Então, quer dizer, vai chegar uma hora que essa gripe que está matando CNPJs nessa base vai matar shoppings. Vai matar grandes corporações. Por isso que, por exemplo, você tem ali nos varejistas como gigantes da Magazine Luiza, Casas Bahia, não vai muito longe, tem outras grandes empresas que eu esqueci de marcas agora, sofrendo com o mercado, porque tem um custo muito alto para manutenção dos seus espaços físicos, e aí depois, o que vai acontecer? Extinção. Nós acabamos de mostrar um vídeo aqui do Ricardo Nunes, ex-proprietário da Ricardo Elétrico, chegou de faturar no país mais de 12 bilhões, né? E vendeu o ecossistema dele todo da Ricardo Elétrico, e falando que ele foi para a China com 40 empresários. Quando chegou na China e começou a visitar as indústrias, ele percebeu que as indústrias não querem mais vender para o varejo brasileiro, ela quer o consumidor final. Caramba! Então, vai atravessar o processo. Vai atravessar toda a cadeia comercial. Qual a cadeia comercial, George? Fala, vamos lá. Matéria-prima, indústria, distribuição, vendedores ou representantes comerciais da distribuição, da indústria, da matéria-prima, comércio, consumidor final e mercado governamental. Então, puxando essa cadeia, aqui nós estamos falando de lucro, todo mundo ganha dinheiro sobre um produto acabado, até mesmo sobre a matéria-prima, certo? Sim. Então, quando a gente fala que a China vai entregar direto para o consumidor final, você mata todo esse processo. Você mata todo esse processo. E esse crescimento é avassalador, tá? É avassalador. A gente vê o Mercado Livre crescendo aí com 40% já da internet brasileira. Sim. Né? 39% bateu aí o ano passado e vem avassalador. Mas, Jorge, o Mercado Livre tem são os brasileiros que estão postando lá. Não, mas também tem muito estrangeiro, muito brasileiro pegando mercadoria de fora da indústria, que aí chama um procedimento de fazer dropshipping. Já ouviu falar, não? Já ouvi falar, mas não sabia que era isso. Como que funciona o dropshipping? O dropshipping, você pega a mercadoria da indústria chinesa e põe no consumidor final, e você sendo um intermediário só. Através de uma plataforma de internet. Então, no Mercado Livre você consegue fazer, você construir o seu próprio site, você consegue fazer, né? E você consegue ter o link com os industriais chineses para fazer entrega direto para o Brasil. Ou seja, você é um novo distribuidor, varejista e tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Entendi. Aí você não tem essa escalada toda. Eu simplesmente quebro o paradigma. Quebro uma cadeia, perdão. E eu trago para mim essa visibilidade momentânea. Porque a hora que essa empresa aqui entender que não precisa mais de mim, eu também vou ser arrancado fora. Entra aí no site aí, chama Likeli. Likeli é um dropshipping que você compra direto da China. Olha aí, cara. E a China vai te entregar. Caramba. Quem organizou um site é uma amiga nossa e ela só fatura o percentual que ela compra da China e recebe. Então, você brasileiro compra, paga para o site dela e ela paga o percentual da China. Se você entender a discrepância de margem que dá, é absurdo. Tem muita gente que já enriqueceu no Brasil com dropshipping. E aí eu pergunto para você, por exemplo, você que tem várias empresas, você tem a empresa, numa você é distribuidor, no outro você é o próprio produtor, na outra você é o representante. Onde que fica o desconforto nesse ecossistema? Por que a gente precisa pensar nisso? Por que a gente precisa organizar a casa? A gente precisa organizar a casa justamente para que a distribuição de renda seja feita por uma população de forma
Igualitária. Quando você vai entender exatamente, porque já teve gente que me falou assim, pô, Jorge, você quer regulamentar, fazer com que a indústria passe pelo distribuidor, não vai encarecer a cadeia? Eu vou falar assim pra você, não. Sabe por quê? Diga. Você já ouviu falar que o produto brasileiro, as indústrias brasileiras são uma das mais caras do mundo? Já ouvi falar? Carro. Sim. E eu tenho diversos produtos aqui para falar para vocês o que é a maior margem de indústria do mundo. Por isso que o mundo tá de olho no Brasil. Porque além da gente ter as riquezas naturais, nós somos um país extremamente consumidor e não produtor. A nossa matéria-prima a gente manda, nós temos a maior riqueza de nióbio do planeta. Caramba. E a gente vai mandar para fora para daí produzir, para daí a gente comprar de novo. Sem valor agregado, né? A gente manda embora os commodities e volta já com o valor pronto, só que encaixado com todo esse valor agregado. Exatamente. E aí você entende que Jorge, mas não é, o produto do Brasil é mais caro do mundo por causa do imposto. Não é só o imposto. O dia que vocês conhecerem, caminharem ao lado de indústrias, vocês vão entender que margem dá uma indústria hoje que tem domínio nacional. Entendi. A imagem não, mas a margem de lucro é avassaladora. Avassaladora, porque quanto maior a empresa, maior também o incentivo dos estados, do próprio governo em fazer as empresas crescer, né? Entendi. Não tá certo, tá errado? Não. Mas só que sem enriquecer, sem dar condições para a população competir com um grande empresário, é uma coisa desleal, né? Então fica aí, por mais que o governo tentou lançar o Simples Nacional, sim, lançar o MEI e tal, mas não há possibilidade hoje de um varejo competir com um grande operador. Entendi. Não há possibilidade, porque o volume e escala de faturamento faz com que esse comércio, esse grande operador, compre a produção inteira, dependendo de determinadas indústrias, entendeu? Eu, por exemplo, eu que estou escutando agora você que está aí escutando esse nosso diálogo e fala assim, cara, eu sou um MEI. Eu sou uma MEI e eu quero começar a produzir, eu tenho um faturamento agora que eu acho que até vai ter 144 mil anos, eu quero começar a empreender o meu negócio e de que forma que eu consigo fazer de uma maneira certa, né? Porque agora teve até umas declarações que começaram agora em agosto, que você tem que fazer uma documentação, enfim, então toda uma regularização que está acontecendo, novidades agora, mas eu quero começar certo para eu ser um agente formador, um agente que respeite o meu ecossistema, né? Então, por exemplo, eu como MEI, eu vou empregar, né, o Jorge para trabalhar comigo, eu sou pequenininho, tudo bem, mas a gente faz renda ali naquele nosso ecossistema. Então hoje, o que você está me falando, por exemplo, ele vai ser consumido mais então nos serviços. Né? O único lugar que a gente vai conseguir ter um ecossistema ainda funcionando aqui, porque o restante digo, com a diminuição dos CNPJs, a cadeia de serviço vai diminuir muito. Vai diminuir. Então, aí que vem esse cracking aí. Eu falei, caraca, mano. Por isso que eu falo, hoje, o produto acabado é a base da economia. Caramba, velho. Muita gente depende. Os advogados, os contadores, né, transporte, toda a cadeia depende de um produto acabado. É por esse motivo, então, que a gente está fazendo uma previsão que nos próximos 10, 15 anos nós teremos uma massa gigante de pessoas desempregadas que vão tentar abrir uma empresa e não vai ter como funcionar ela. Exatamente. Não vai ter como funcionar primeiro porque se você entender um pouco da evolução da inteligência artificial, é surreal, cara. Surreal, assim. Eu comecei a estudar um pouco isso, eu falei assim, cara, eu posso ser advogado, posso ser contador, posso ser tudo, porque inteligência artificial, eu tirei a minha dúvida, vem tudo pronto para mim. Vem o conceito pronto, claro, que às vezes vem com alguns erros, algumas falhas, mas você vai na Constituição, você vai lá na ajeita a data. Ajeita e entrega. E faz. Estou te falando que eu construí um projeto de lei municipal, um projeto de lei estadual, para que se construa a hierarquia comercial. Caramba, claro, cara, que ainda precisa ser refinado entre o nosso poder público, mas é uma sugestão, é uma ideia, né? De se distribuir renda e fazer com que o Estado aumente a circulação de lucro. Não dentro só a arrecadação. Mato Grosso do Sul, 8.774, 2018. ICMS, 2023, 16.543.
Caramba. Então, mais que dobrou, né, a arrecadação e o lucro se esvaziou. Então, a gente precisa, de alguma forma, como sul-mato-grossense, ser um pouco mais bairrista e fazer com que a população entenda, pegando o seu gancho do cara que quer abrir um MEI, como é que ele faz? Bom, a primeira coisa que o MEI vai fazer, vai ligar para São Paulo, vai ligar para o Rio de Janeiro, vai ligar para vários outros ecossistemas para interagir com eles e tentar negociar algo barato, até mesmo da China. Sim. Eu vou abrir um MEI aqui, vou comprar no meu dropship pelo dropship, ou pelo AliExpress, pelo Shopee, pelo Temu agora, que é um grande operador chinês também, que já entrou no Brasil com os preços lá embaixo. Então, é muito fácil fazer. Só que eu costumo falar, o que é fácil não se perpetua. Por quê? Porque não tem princípio, não tem valor, tem preço. Entendi. Então, até eu falo para alguns varejistas que são amigos nossos, olha, quando você chama seu cliente pelo preço, ele vai embora pelo preço. Porque você só falar que você tem o melhor preço, você tem grandes operadores no mercado que você não vai conseguir competir com ele. Então, ou você cria um ecossistema de vender produtos que os grandes operadores não vendem, o Brasil é muito rico de indústria. Muito. E nós temos um mix. Você pode pegar pelas suas férias aí que você vai andar. Quantas marcas diferentes numa prateleira do supermercado você não vê que não tem aqui dentro? E a gente vê todo mundo comprando e vendendo as mesmas coisas. Então esse MEI, que é uma sugestão, se aproxime da cadeia comercial. Você é um comércio, quer vender como? Através da internet? Você tem um vendedor de um distribuidor. Quantos distribuidores nós temos na cidade? Isso que o Hierarquia vem apresentar. Vem apresentar a cadeia comercial de distribuidores para que você entenda o que você vai fazer para vender dentro do seu mercado, através da distribuição e através da internet. Quer ver um exemplo? Cara, é surreal o tamanho da oportunidade que nós temos. Caramba, olha aí. Surreal. Eu tô te falando sério. Um exemplo bravo. Uma papelaria. Um comércio de papelaria hoje, o cara não tem... o empresário ali, é difícil ele criar um ecossistema de internet. Sim. Certo? Sim. E quando você vem nas datas sazonais de volta às aulas e de mini volta às aulas, que acontece agora, que já está acontecendo agora. Essas semanas aí. Essa semana. Compra de material escolar. Vindo para o material escolar. Não tem ninguém vendendo material escolar pela internet na cidade de Campo Grande. Quando chega pela internet, não tem ninguém. Imagina o seguinte, você trabalha para uma empresa de segunda a sábado. Fato. Chega meio-dia em casa no sábado. Que hora você sai para ir numa papelaria? Fala assim, pô, eu preciso fazer a lista escolar do meu filho. Uma resma de papel massa. Não tem. Você tem que entrar em sites de São Paulo, comprar de volume maior para você daí fazer um negócio. Então, assim, a gente tem muita oportunidade dentro da cidade de servir as pessoas aqui. Caramba. De construir pessoas aqui. E esse mercado, hoje, papelaria na cidade encolheu bastante. Sim. Né? E a gente tem até visto um movimento do governo de arrancar a ST da papelaria e passar para venda. Então, vamos dizer que o mercado papeleiro não paga mais o ICMS para entrar. Show de bola. Vai pagar agora só sobre a venda. Legal, porque dá fluxo de caixa para esses varejistas. Sim. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender um pouco do mercado, a gente entende que tem oportunidade aqui dentro. E o Hierarquia Comercial quer mostrar todas essas oportunidades que a gente tem de evoluir o nosso mercado. Que legal, que legal. Então, tipo assim, é uma filosofia que você está buscando, que você girou essa chave, e agora você vai falar com o grupo do Pablo Marçal. Exatamente. Onde que ele entra nessa ideia, nessa identidade, meu irmão? Como é que é isso para você? Eu me aproximei bastante do Pablo porque pelo fato de que ele fez um comentário esses dias, ele fez uma live lá na Paulista, em São Paulo, e ele virou para uma pessoa lá e falou assim, o Brasil tem 22 milhões de CNPJ, o Brasil precisa ter 40 milhões de CNPJ. Eu falei, concordo. Pensei comigo assistindo ele ao vivo aqui num domingão e eu vendo aqui. Eu falei, cara, o que esse cara tá falando é o que eu tô querendo, né? E aí eu fui, através dos staffs dele, do suporte e tal, fui me aproximando, fiz os cursos dele, que os cursos dele são fenomenais, é revelador mesmo. Você pega o ODV, que é a Origem da Vida, é um curso mais barato de um dia.
até o método IP, que eu acho que é o melhor curso dele. Eu fiz agora, 2 semanas atrás, o método IP 145. Olha que legal. E você entende de como, o que ele está construindo de ecossistema. O ecossistema do cara é muito forte. Muito forte. E eu me aproximei por causa dessa narrativa de entender que ele não sabia como responder, como se distribui renda, como se abre mais empresas, como desenvolve mais o nosso mercado. E o Hierarquia vem, através desse ideal, dar essa opção de fazer eles pensarem. Caramba. De fazer eles pensarem realmente qual vai ser o Brasil do futuro, qual vai ser o Mato Grosso do Sul do futuro. A gente precisa pensar nisso. Então, com a Bioceânica, nós vamos ser provedor ou telespectador? Ver todo mundo passar e... Eu, sendo sul-mato-grossense... Só vendendo salgadinho dos caminhoneiros na estrada. Eu quero ser telespectador. Nós estamos aqui lutando para ser telespectador. E queremos que a população entenda o tamanho da oportunidade ou o tamanho do capim que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul. Ótimo. Pra gente roçar. Muito grande, muito grande. Muito bom. E esse método que você está colocando, que você vai participar de um grupo de palestras de prosperidade, os códigos secretos da prosperidade. Nessa sexta-feira, a partir das 9 horas, e você é um dos palestrantes. Exatamente. Né? Exatamente. E são 10 minutos para cada palestrante, e é uma sequência de palestras que vocês vão estar colocando justamente essa identidade das suas propostas, é isso? Exatamente. A ideia são... você faz um investimento para ser conselheiro dele. Sim. São 4 meses de estudo, então eu vou ficar em São Paulo por um tempo agora para me aproximar mais do ecossistema dele, para me aproximar mais do método dele. Sim. Né? E conseguir construir todo o modelo de negócio do Hierarquia Comercial. Né? A gente startou a página nossa hoje, que é o @hierarquia comercial. Então a gente começa agora a montar o nosso ecossistema com dele. E vamos tentar lá na frente, se Deus quiser, encaixar aí uma parceria mais elaborada com ele. Quem sabe a gente consiga fazer com que ele entenda, né, e consiga evoluir as narrativas dele agora ir para a Prefeitura de São Paulo. Né? É uma coisa interessante, hein? Muito interessante. E é um processo que cada um vai construindo, né? Exatamente. Se vai dar certo ou não, é só o futuro que vai nos defender. Exatamente. Mas tem que começar de algum momento. Exatamente. Então, para quem está interessado nesse diálogo, nesse ecossistema, entender que isso aqui realmente tem que vir. Aquele lance, comprar do pequeno, não é só mais agora comprar do pequeno, né? É comprar do pequeno que obedece essa questão do seu próprio ecossistema. Exatamente. Eu acho que a maior sabedoria de um pequeno varejo em comprar da cadeia é conhecer os princípios e valores da indústria. Olha aí, cara. Mesmo que ela não compre da indústria. Mesmo que ela compre através de um distribuidor ou de um vendedor, né? Um representante comercial. Quando você entende o princípio da indústria, a indústria tem uma palavrinha chamada evolução industrial. E o Brasil, ele vem numa evolução tecnológica muito forte. A gente tem aí várias indústrias aí crescendo avassaladoramente no país. E a gente tem a indústria que olha para preço e a indústria que olha para evolução de mercado. Então a gente entende até nosso... que é evolução de mercado? Fazer os produtos mais naturais, com mais qualidade, né? Produtos que vão alongar a vida da população. Com maior valor agregado. Com maior valor agregado, né? E a gente começa a entender que a possibilidade hoje do pequeno varejo conhecer novas indústrias no mercado brasileiro que não estão dentro do Mato Grosso do Sul. Olha aí. Hoje, um estudo que a gente tem na nossa distribuidora, você fala hoje ativo, vamos falar de canal alimentar, 3.200 CNPJ. Caramba. Ativos dentro dos 79 municípios, né? 84% do faturamento desses 3.200 CNPJ está na mão de 150 CNPJ. Ô, louco. 30 empresários. Ô, louco. Olha aí. Então, o ecossistema dos 3.000 empresários, 3.050 empresários, se houver a conscientização e uma união, eles vão entender como é que estoura o mercado deles. Entendi. Como é que faz bombar lucro dentro da cidade dele ou dentro do estado dele. Cara, interessante. Muito bem, parabéns por essa ideia. Parabéns pela iniciativa. E assim, você que está aí conectado, passa as redes sociais de novo, para a gente poder ter essa manutenção desse diálogo,
porque eu acho que isso é uma ideia muito valorizada e, tipo assim, você não dá pra você entender, às vezes, só numa conversa que a gente tá tendo aqui no podcast, mas com essas pílulas que você tá se propondo a construir a partir de agora. Qual que é a plataforma? Arroba Hierarquia Comercial. Hierarquia Comercial. Meu querido Jorge Pereira, também, você pode falar das outras empresas também, né? Você tá lá, na Louvada, o que mais? Nós temos a Sunset Growler Station aqui, que é o bar do lado da Mercedes aqui na Afonso Pena. Nós temos o bar franquia da Cervejaria Louvada, que fica ali atrás, aqui no Chaco Cachoeira, né? Que legal. De frente pra praça. E temos duas distribuidoras, a distribuidora de bebida e a distribuidora de alimento. Que hoje nós somos distribuidores do Macarrão Galo e Renata dentro do estado. Olha, que maravilha. E temos outras empresas também. Meu irmão, parabéns, viu? Sucesso no sua visão empreendedora. Obrigado. E você que tá aí conectado, gente, pega essas dicas, entendeu? E comece a entender que realmente o funcionamento de todo o consumo pode trazer renda e valor ao que você vai viver aí na sua comunidade. É isso que nós estamos falando aqui. Tipo, não dá para você simplesmente ser um país assistencialista nos seus processos, e sim distribuição de lucro, e aí sim você vai ter distribuição de renda para valer mesmo, tá bom? E se você permitir, né, apresentar todo esse processo também, me siga lá nas nossas redes sociais, @oalexfigueiredoms, e claro, a nossa nave mãe, @MediaMax, sempre trazendo esses diálogos que cada vez vão mais encantando o nosso momento aqui de ser mato-grossense, sul-mato-grossense e quem sabe aí também um bom brasileiro, tá bom? Beijo, um abraço pra vocês e até a próxima, se assim Deus permitir. Muito bom.